Bom, vamos lá, galera. Eu estou disposto a soltar o máximo de conteúdo possível pelo meu canal aqui no YouTube. Eu estou começando ainda nisso, não tenho tanta experiência. Então, para que isso aconteça, eu vou tentar fazer esses vídeos o mais solto possível. Eu estava dando uma estudada, tentando seguir algum tipo de roteiro para YouTube, mas eu já vi que não vai dar muito certo. Eu estava perdendo horas, estava ficando muito robótico e eu não estava comunicando do jeito que eu quero. Então eu vou tentar aqui falar algo do fundo do meu coração para abençoar a tua vida. Eu quero falar sobre o sentimento da culpa, um sentimento comum entre os seres humanos, mas que não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Como se libertar do sentimento de culpa? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque a culpa ela se torna uma prisão emocional e também espiritual nas nossas vidas. E aqui eu vou te dar uma perspectiva talvez diferente de outros vídeos que você já tenha visto sobre o assunto, porque eu sou pastor, não sou psicólogo, então eu vou te dar uma perspectiva bíblica e teológica sobre esse assunto, beleza? Então, posso te dar um conselho? Vamos em frente então. Primeiro conselho que eu quero te dar antes de mais nada é que você se inscreva no meu canal aqui no YouTube, tá? Eu quero poder compartilhar vídeos como esse e se você quiser continuar acompanhando as minhas reflexões, as minhas meditações, se inscreve aqui no meu canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que vai estar rolando, tá bom? E eu já tentei gravar esse vídeo agora há pouco e quando eu fui editar eu vi que o áudio não saiu. Então já está dando um trabalhinho extra e eu acho que já vale o seu like também. Então deixa uma curtida aí para me apoiar, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas ainda com esse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos lá. Talvez você tenha cometido erros lá atrás, todo mundo cometeu erros, né? A grande diferença é que algumas pessoas ficam presas nos seus erros, outras pessoas aprendem com seus erros e mudam de vida ao longo do processo. A culpa, ela se torna uma prisão, como eu falei. Por quê? Porque você não consegue avançar. Você fica remoendo o seu passado, vez após vez. Eu não sei se você se identifica com isso. Você está tomando seu banho, você está trabalhando, você está com a sua família, você está viajando e você não para de pensar naquilo que já aconteceu lá atrás. Pode ser que faça anos e anos, ou pode ser que seja algo mais recente, mas você fica pensando naquilo, e se eu tivesse falado diferente, e se eu tivesse agido diferente, e se eu não tivesse tomado aquela decisão. Eu, por exemplo, tive uma grande oportunidade na minha vida de fazer uma faculdade gratuitamente. Eu não tinha a menor ideia do que ia fazer da minha vida. Eu prestei vestibular, fiz o Enem e ganhei uma bolsa integral para estudar ciência da computação na Universidade Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro. E eu fui até o terceiro período, mas no terceiro período eu acabei desistindo por uma série de fatores. Na época eu estava bastante perdido na minha vida e é uma decisão que eu me arrependo. E eu já fiquei me remoendo muito sobre isso, pensando o que seria a minha vida hoje se eu tivesse levado aquela faculdade até o fim. Essa é para te dar um exemplo de várias oportunidades que eu já desperdicei, decisões que eu tomei que eu me arrependi, mas eu não fiquei preso no sentimento de culpa. Eu decidi seguir minha vida em frente. Bom, se eu desperdicei uma oportunidade lá atrás e eu reconheço isso, eu acho que eu errei, eu deveria ter insistido, bom, a partir de agora eu vou fazer diferente. Todas as oportunidades que eu tiver, eu vou agarrar, eu vou abraçar, eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar. Eu aprendi com o meu passado, você entende? Tem gente que faz do passado um professor e tem gente que faz do passado uma prisão. As pessoas que ficam presas no passado são, em geral, as pessoas que estão num sentimento de culpa e você precisa se libertar disso. Existe uma grande diferença entre culpa e arrependimento, mas antes de eu falar sobre isso, vamos ler o versículo da Bíblia? 1 João, capítulo 1, versículo 9. O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele quem? Deus, e justo, né? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, ele está fazendo, João está fazendo uma diferenciação aqui entre as pessoas que andam na luz e as pessoas que andam nas trevas. Você sabe o que elas têm em comum? As duas pecam, as duas pisam na bola, as duas erram. É verdade. Não tem gente perfeita na igreja, não tem gente santarrona, todo mundo pisa na bola de vez em quando. Mas ele está mostrando aqui que a diferença entre quem anda na luz e quem anda nas trevas é reconhecer o seu pecado, os seus erros e decidir fazer algo diferente em relação a isso. É isso que importa no final das contas. Ele está falando aqui também sobre a natureza de Deus. E é muito importante que você conheça Deus.
creia em Deus, conheça Deus e tenha convicção de quem Deus é na sua vida. Ele está falando que Deus é fiel, ele está falando que Deus é justo, ele está falando que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é perdoador. E isso tem relevância para o assunto nosso aqui. Ele está falando que o perdão ele não é só possível, mas ele é garantido para quem busca a Deus confessando, se arrependendo de cada um dos seus pecados. O arrependimento é diferente da culpa, como eu estava falando, porque a culpa ela é você reconhecer os seus erros, você se sente mal por isso, vem um sentimento ruim no seu coração, mas você fica se punindo. Essa é a palavra, né? Você fica se punindo por erros que você cometeu lá atrás. Você se autocondena. Você dá uma sentença para você mesmo. Eu sou culpado. E por se sentir culpado, você fica se agredindo, se punindo, né? Se dando chicotadas, vamos dizer assim. Você fica buscando formas de se sabotar, de se sentir mal, porque você acha que você tem que se sentir mal pelas coisas que você fez no passado. Mas não é isso que Deus tem pra gente. Não é essa a vontade de Deus para você. A vontade dele é que você se arrependa. Se arrepender passa sim por você reconhecer os seus erros e até se sentir mal por isso. Só que mais importante do que isso são as decisões que você toma a partir do momento em que você reconhece diante do Senhor os seus pecados. A partir do momento em que você decide agir, decide fazer diferente, decide fazer do seu passado um professor e você fala, eu já entendi qual é o certo, eu já entendi que isso não é de Deus para mim, eu vou fazer diferente agora, a partir de hoje eu vou mudar minha atitude, meu comportamento. Isso é arrependimento e é isso que Deus tem para a gente e é sobre isso que Paulo está falando aqui. Deus, ele é fiel porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E na palavra, ele diz, ele promete que se a gente se arrepender, ele vai perdoar a gente e ele vai purificar a gente também. Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele diz, ele é justo. A justiça de Deus é a seguinte, o salário do pecado é a morte. O que a gente merecia por pisar na bola tantas vezes era a morte. Só que Jesus pagou o preço no nosso lugar. Essa é a justiça de Deus. E se você tem fé em Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que em Deus você tem o perdão. E você precisa aceitar isso de uma vez por todas na sua vida. Se Jesus pagou o preço pelos seus pecados, por que você continua se condenando até hoje? Se Deus está disposto a te perdoar, por que você quer continuar preso nesse sentimento de culpa? Então, eu quero trazer para você algumas aplicações aqui com base nesse versículo. Primeiro, confissão e arrependimento. Para ter comunhão com Deus, a gente precisa confessar os nossos pecados a Ele diariamente. Confessar é reconhecer, eu errei no passado. Mas é também se arrepender, é falar, olha, a partir de hoje eu vou fazer diferente. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos sinceros diante dEle, que a gente tenha humildade, mas que a gente tome uma decisão de fazer diferente. A gente tem que ter segurança no perdão de Deus. A gente precisa aceitar, abrir o nosso coração para aceitar o perdão de Deus e o favor de Deus e a bênção de Deus. Se você está assistindo esse vídeo e está se sentindo culpado, provavelmente isso é um favor de Deus na tua vida. É Ele te ajudando a abrir teu coração para receber dele o perdão. Talvez tudo que eu estou falando está fazendo muito sentido para você, porque talvez não seja nem eu que estou falando, mas o Espírito Santo falando através da minha vida para você. Eu não sei quem é que está assistindo aí, mas eu provavelmente estou falando diretamente com você, através do Espírito Santo, para que você abra o seu coração e aceite o perdão de Deus. Não fique mais preso em nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de sentimento de culpa, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas a terceira aplicação é da purificação contínua. Você precisa buscar relacionamento com Deus não apenas uma vez, não apenas para se arrepender dos seus pecados, mas diariamente, porque a nossa vida com Deus é uma jornada, não é um evento, é um processo contínuo, aonde pouco a pouco a gente vai se libertando desse sentimento de culpa e aonde pouco a pouco a gente vai sendo transformado numa nova criatura, numa nova pessoa, com novos entendimentos, com novos comportamentos. Então, todos os dias a gente precisa nutrir esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu quero que você tome uma decisão junto comigo aqui. Uma decisão de assumir a responsabilidade, sim, pelos seus erros, mas uma responsabilidade de fazer diferente a partir de hoje.
Porque infelizmente não existe uma máquina do tempo onde a gente possa voltar lá atrás e mudar o que a gente já fez, o que a gente já falou. Isso é impossível de fazer. Abrindo um parênteses, esses dias até eu estava assistindo o filme do Flash. Eu não sou muito de filme de super-herói, mas por algum motivo eu me peguei assistindo esse filme. E é interessante a reflexão, porque nesse filme ele descobre um jeito de voltar no tempo. E ele tenta reverter o assassinato da mãe. Ele se sentia culpado porque ele acha que ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter impedido a morte da mãe, mas ele não conseguiu. E ele volta no tempo e quanto mais ele tenta consertar o passado, pior a coisa fica. Por quê? Porque mesmo que fosse possível voltar no passado, a gente não consegue mudar as coisas como elas são. Então, meu irmão, você precisa entender, meu irmão, minha irmã, né? Eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer, você tem que tomar uma decisão hoje, de falar, eu vou fazer diferente a partir de hoje, mas eu não aceito mais me sentir prostrado, ficar me punindo, ficar me culpando, porque Deus tem uma nova história para mim, Deus tem algo melhor para a minha vida. E é isso que eu quero que você tome de decisão através desse vídeo. Eu quero te convidar, antes da gente finalizar, a que você faça comigo uma oração. Mas antes, deixa no comentário aqui se esse vídeo te abençoou de alguma forma, se fez sentido para você e se você tem dificuldade em se perdoar pelos erros que você cometeu. Deixa um comentário aqui para a gente se conhecer melhor e continuar interagindo, beleza? Feche os seus olhos então e vamos orar juntos. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa hora eu reconheço diante do Senhor todos os meus pecados, as minhas falhas. O Senhor conhece a minha história, o Senhor me conhece desde a barriga da minha mãe, mas eu quero te pedir perdão por cada um dos meus pecados. E eu quero te pedir ajuda para me libertar do sentimento de culpa, porque se o Senhor me perdoa, quem sou eu para ficar me culpando? Me ajuda a me libertar desse sentimento que está me destruindo e me ajuda a receber o perdão do Senhor, a aceitar o seu perdão e a mudar minha história a partir de hoje. Me ajuda a fazer diferente a partir de hoje. Eu me arrependo. Eu quero escrever uma nova história com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você gostou desse vídeo? Já deu a curtida? Deixa o like para me apoiar e me ajudar a alcançar mais pessoas com esse vídeo. E compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você compartilhar no Instagram, me marca, @pastorAuli. Aproveita e me segue por lá também. Deus te abençoe.